Olá, mulheres, a paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um dia do nosso estudo, Mulheres Enraizadas em Deus. E o tema da mensagem do Senhor para nós hoje é: a mulher enraizada em Deus, ela não desiste, ela não deixa morrer a sua visão, ela não deixa que as promessas de Deus venham morrer no seu coração, mas ela insiste, ela luta para que ela consiga ver o plano do Senhor se cumprindo na vida dela, na casa, na vida do marido, na vida dos filhos, das pessoas que ela ama. Nós podemos desistir de muitas coisas, mas não podemos desistir, nem sequer pensar em desistir de seguir Jesus. É a nossa salvação e nossa motivação. Por causa de Jesus, nós sabemos que seremos recompensadas se não desistirmos. Sabe, é muito triste. Eu já vi mulheres falarem para mim que deixou de ir para a igreja, deixou de buscar a Deus, porque o marido não gostava que ela fizesse isso, o marido não queria que ela fosse à igreja, então por causa disso ela parou, de seguir, de buscar a Deus. Isso é muito triste, porque a palavra de Deus ela é bem clara quando nos diz que era para sermos fortes, corajosos, que não era para temermos, que Deus seria conosco. Jesus também nos diz que nós íamos ter tribulações, perseguições, sim, mas nós não poderíamos jamais sequer pensar em desistir. E eu vou contar um testemunho meu para vocês. Quando eu comecei a caminhada, quando eu aceitei Jesus como meu único, suficiente Salvador, o maior obstáculo que eu encontrei foi esse. O meu marido, ele não conhecia também Jesus, ele não queria saber de Jesus e ele não queria que eu fosse para a igreja de jeito nenhum. Quantas e quantas foram as vezes que eu fui para a igreja com o coração apertado, muitas vezes até as lágrimas correndo nos olhos, porque ele não queria que eu fosse para a igreja, ele brigava, ele falava as coisas e no começo, como eu não tinha sabedoria, eu revidava, eu discutia, eu respondia, eu falava as coisas também. E muitas vezes eu deixei sim de ir para a igreja para evitar a discussão. Mas conforme eu fui buscando ao Senhor, o Espírito Santo de Deus foi me dando sabedoria, foi me dando direção. E eu fui aprendendo como conversar com meu esposo para fazer ele entender a importância que era Jesus para mim. Ainda que ele não quisesse saber, eu queria. Jesus era e é importante para mim. E eu tive uma conversa um dia muito franca com ele, e eu falei para ele que jamais ele me pedisse para escolher entre ele e Jesus, porque eu não ia ter dúvidas. A minha resposta seria com certeza continuar servindo ao Senhor. E outra coisa que eu sempre fazia, eu queria de qualquer forma fazê-lo ir para a igreja comigo. Eu acho que a maioria de nós mulheres, quando nos convertemos ao Senhor, que o marido não conhece, por querer tanto que o marido, que os filhos, que a família também conheçam Jesus, às vezes quer forçar a barra. E precisamos entender que não é por força nem por violência. E chegou o dia que eu entendi isso. E eu parei simplesmente de chamá-lo, nem chamar mais ele para ir para a igreja eu chamava, porque todas as vezes que eu chamava, ele ficava estressado. Então eu parei de chamá-lo. E com o tempo, chegou o dia de ele se arrumar e dizer: eu vou para a igreja com você. E a partir daquele dia, o meu marido vai comigo aos cultos, todos os domingos, para a casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor.
Os meus filhos eram pequenos na época, então eles tinham o maior prazer em ir. Só era mesmo o problema o meu marido, que não queria saber. Mas com o tempo, conforme Deus foi me dando a sabedoria, eu fui também conquistando o meu marido. Ele foi mudando, o Senhor foi trabalhando no caráter dele e foi transformando a vida do meu esposo para a honra e para a glória do Senhor. Sabe, meninas, ele ainda não tomou a decisão de se batizar. Ele diz que aceitou Jesus no coração dele, mas ele não desceu as águas ainda. A minha oração hoje ainda é para isso, para que ele venha descer as águas e venha servir ao Senhor, fazer a obra do Senhor junto comigo. Só que hoje Deus tem me dado sabedoria e hoje eu não tento mais convencê-lo de que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel como mulher de Deus é dar a palavra, é falar do Senhor, é mostrar, principalmente através das nossas atitudes, do nosso modo de agir, de falar dentro do nosso lar. Esse é o nosso maior testemunho. É isso que vai atrair os nossos para o Senhor Jesus. Então, hoje, eu quero falar com vocês a respeito da nossa caminhada com Deus, rumo ao sucesso. Todas nós queremos ter sucesso nessa vida, não é verdade? Só que temos que saber a importância do sucesso verdadeiro. A mulher enraizada em Deus, ela continua a sua corrida ferozmente em direção a Deus, em direção aos seus objetivos. Ela não desiste, ela não se cansa, ela luta dia após dia para que todos aqueles que ela ama também venham conhecer e desfrutar da salvação do Senhor Jesus. Não permita que a sua visão venha morrer. Não permita que a semente da paixão e da visão que o Senhor te deu de que você e a sua casa servirão ao venha ser sufocada, mas que você encontre em Deus sabedoria e força para continuar a sua caminhada rumo à salvação de toda a sua casa. Muitos podem começar bem a caminhada, mas somente quem está enraizada em Deus é que vai durar, é que vai permanecer. A questão não é quão forte nós começamos a correr em direção ao chamado de Deus para as nossas vidas, mas quão forte vamos terminar essa corrida. Existem muitas pessoas que iniciam, mas elas não conseguem finalizar aquilo que elas começam. As pessoas que terminam a corrida são impressionantes. Mas por que essas pessoas que terminam suas corridas são impressionantes? Porque eles veem o que muitos não veem. O sucesso de Deus, ele é infinitamente superior, melhor e maior do que o sucesso do mundo. Não pense que ter sucesso na vida é ter riquezas e bens materiais, mas é juntar tesouros no céu, como a palavra do Senhor nos diz, onde a traça e a ferrugem não corroem. Então, pare de pensar que ter uma carreira brilhante, ter uma vida financeira abençoada, muito dinheiro, passeios, na hora que você quiser, isso é sucesso. Isso é sucesso sim, mas na sua vida material. Agora, comece a ter visão do que é eterno, a visão do céu, onde será a sua morada. Comece a pensar nesse sucesso de salvar toda a sua casa, toda a sua família para o Senhor, para que um dia todos possam desfrutar da eternidade ao seu lado, ao lado do Senhor Jesus.
Deus quer construir em nossas vidas coisas eternas. Como eu falei, não coisas, bens materiais, onde o ladrão vem e rouba, onde a traça consome. Qualquer coisa menos que isso não deve nos impressionar. Nós temos que nos impressionar com o sucesso eterno de Deus para as nossas vidas e para a nossa família. Sim, prosperidade, bênçãos financeiras também sim podemos desfrutar, mas não temos que ter isso como alvo das nossas vidas. Infelizmente, muitas mulheres não têm a perspectiva de 40 anos em mente, muito menos da eternidade. Uma das minhas maiores preocupações é quanto dependentes nos tornamos de sucesso de curto prazo, de coisas passageiras, coisas que não impressionam a Deus. A versão de sucesso de Deus para nós é construir em nós coisas eternas e não somente coisas que não vão durar. Nosso erro é medir sucesso apenas com números. Vemos pessoas medindo popularidade e sucesso material. Vemos por aí muitos tomando como sucesso números de seguidores em redes sociais, curtidas no Facebook, no Instagram, etc. Mesmo que esses números mostrem sim um aspecto do impacto que nós estamos tendo, eles não podem ser nossa única medida de sucesso. Reflita. Como sua família, seu marido, seus filhos estão te vendo? Qual tem sido o impacto que você tem causado dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu bairro? Sabia que se estivermos medindo nosso sucesso pelos resultados de curto prazo, estamos também medindo a nossa significância pelo aparecimento, ou seja, pelos destaques visíveis da vida de alguém em uma postagem de rede social. A pessoa posta lá uma foto de uma família sorrindo, alegre, feliz, e você pensa, a família perfeita. Não existe família perfeita, não existe casamento perfeito. Existe sim pessoas que lutam para manter uma família saudável, uma família que, mesmo que tenha problemas e dificuldades, eles lutam para superar juntos os seus desafios. Se existe uma forma instável de se estabelecer a nossa significância, é nos comparando uns com os outros. Especialmente pelas imagens, como eu falei, que as pessoas veem no Facebook, Instagram. Olhar a vida de alguém através de momentos capturados em fotografias é como olhar um iceberg do convés do Titanic. Você não tem ideia do que está vendo, porque consegue ver apenas uma pequena parte. Ali estão mostrando somente o momento bom, aquele momento da foto. E não há nada de errado em seu desejo de ter significância, mas o lugar onde buscamos a nossa significância, esse sim pode estar muito errado. Semelhante, não há nada de errado com você querer ter sucesso, mas há muita coisa errada com como medimos e definimos o sucesso. Muitas vezes estamos na igreja e começamos a olhar para o lado, começamos a ver os defeitos das outras pessoas, quando na verdade os nossos olhos deveriam estar sempre fixados em Deus, como diz a palavra do Senhor. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, segundo Coríntios 4:18. Nem aparência, nem sucesso de curto prazo impressionam a Deus. Ele vê o coração e Ele está procurando frutos que duram. Quando nos apresentarmos a Ele no final de nossas vidas, a única coisa que importará
é se nossos corações estavam alinhados com o dele e se produzimos frutos duradouros. Queremos viver de modo a ouvir da sua boca: muito bem, servo bom e fiel. Não é verdade? Veja lá Mateus 25, do 21 ao 23. Este é o processo que deve nos motivar a abraçar o processo de criar raízes em nossas vidas e nos firmar cada vez mais no Senhor. Que a cada dia eu e você possamos ter como alvo essa palavra. Ouvir do Senhor essa palavra. Muito bem, servo bom e fiel. Amém? Me desculpem, o texto ficou o áudio ficou um pouco longo hoje, mas quando o Senhor quer falar, nós devemos abrir o nosso coração e deixar que Ele fale. E que assim como Ele falou comigo, através dessa mensagem, dessa palavra de hoje, que Ele também venha falar ao seu coração, no nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Um grande beijo e até amanhã.